Fala, meus amigos do FAQ 118. Vamos fazer um FAQ aqui. Eu ia gravar lá na... Aqui dá pra ver, né? Vista retada. Lá longe, né? Na praia lá e tal. Eu ia até gravar sentado ali, né? Aparentemente fica até bonitinho. Será que fica bom se eu sentar ali? Vai ficar escuro. Mas tudo bem, é bom que eu não apareça. Aparece a vista bonita lá de trás. Vou sentar aí. Ó, vai ficar uma beleza. Se ficar ruim, eu não gravo mais aqui, beleza? Vamos lá? Seguinte. Sentei aqui. O FAQ de hoje tá... Quer dizer, tem muita questão, mas eu não vou falar... Não dá, eu separei, fui vendo, fui separando pergunta aqui. Quando eu vi, me lasquei, meu irmão. Lascou o coelho. Vamos lá, né? Morreu Maria Preá aqui de tanta coisa. Sempre fico com frio desse troço aí. Então é o seguinte, deixa eu botar a musiquinha aqui, rapaz. Que diabo é isso? Aí. Essa musiquinha é essa aqui, ó. Eu adoro esse CD. É o Zen, a Arte do Relaxamento. É linda. Deixa aqui. Vamos lá? Vamos ser foco, Saulo. Foco, filho, né? Como os mentores falam às vezes. Maria Júlia manda a seguinte mensagem. Olha pra lá, até porque tem uns obsessores sentados aqui. Lembra que o Breno sentava aqui perto da gente? É o Breno. A Maria Júlia manda a seguinte mensagem. Maldita lucidez. Ou lucidez maldita. Olha que curioso. Saulo, antes de estudar a projeção, eu não era perfeita. Então é perfeita agora? Mas ela quis dizer que já havia nela alguma paz. Agora que eu comecei a sair do corpo, eu vejo espíritos me perseguindo, me puxando a energia, me atacando sexualmente, me sugando o chakra da nuca. Esse chakra aqui, né? É um chakra muito também, não é só para isso que esse chakra pode ser um chakra muito relativamente forte. E, digamos assim, por algumas energias também ficarem concentradas mais fortemente, ele também é muito comum em você ser mais sensível, você sente muito rápido o assédio aqui. E eles, alguns espíritos utilizam ele sim. E vi isso ontem, ela falou. Tu acha que projeção astral é coisa boa? Pô, tá perguntando para a pessoa certa? Isso acontece porque eu estou indo para o mundo espiritual, né? Isso está acontecendo porque eu estou indo para o mundo espiritual, ou por estar vendo o que não conseguia antes e já era algo que eu tinha e não sabia. Preciso responder? Poxa, tá certo que fiquei um pouco mais lúcida, um pouco, mas se abrir a lucidez é ver maldade, será mesmo que não é melhor ficar adormecida e fingindo que não sabe nada, não sabendo de nada? Não. A verdade é que você pode querer ficar nessa máscara do adormecimento ou não enxergar a verdade, mas você não tem mais como fugir dela. Conhecimento é caminho sem volta. Compreende-se a criatura que, de alguma certa forma, ela não sabe muito bem porque vive no mundo e vive naquela falta de lucidez constante em alguns aspectos, não consegue enxergar a verdade. Tudo bem? É como uma criança andando. Uma criança bota o dedo na tomada, ela não sabe que dá choque. Mas a partir do momento que você conhece o caminho e tenta querer fechar os olhos, não é mais possível isso. Você só vai se iludir. Só vai conseguir ficar no máximo estagnada por um tempo, porque a evolução vai lá te buscar, você não consegue fugir dela, viu, Maria? Não adianta, a projeção é isso mesmo. E outra coisa, quanto mais lúcido você fica, mais percepção do mundo você tem. Não é percepção negativa, é percepção realista do mundo, viu? Alguns amigos aí que pegaram no meu pé. É a forma de enxergar. Você precisa ter essa forma, esse jeito e aceitar ele, compreender que as pessoas são difíceis. E quanto mais você enxergar isso, mais você vai conseguir entender o jeitinho das pessoas, vai compreender que cada pessoa tem uma forma de lidar com isso. E isso não quer dizer especificamente que elas sejam miseráveis, elas só não sabem o que estão fazendo. Parece um pouco aquela coisa de Jesus, né? Mas é verdade, né? Você não pode botar arma na cabeça, por mais que faça uma maldade, um bicho morde o outro e arranca pedaço. Bicho dentro de casa, não é por fome não.
Você tem dois bichinhos dentro de casa, ele vai lá, arranca a perna do outro, arranca a cabeça, não é? Morde o outro por ciúme. Os bichos têm isso também. E nem por isso são dados como ruins, porque nós compreendemos que eles não sabem o que estão fazendo. Como é ser humano, a gente quer picar o pau, porque acha que tem que saber o que faz. Vamos lá, Maria Júlia, abre a lucidez aí, mana. Que negócio é esse? Que diabo é isso, rapaz? Então fica aí, vivendo essa vida robótica, apagada, adormecida, sendo assediada, azar teu, né? Só teu, né? Não tem problema nenhum. Bom para os espíritos, que você é lanchinho de olhinho fechado, né? Lanchinho, tipo um bichinho para comer, é isso que você é. Só não quer acordar. Nossa amiga Mariana Saravali, é nossa amiga, mandou uma mensagem pra gente. Sal, eu tenho uma dúvida. Eu sempre achei que quando nós dormimos, nosso espírito se desloca do corpo naturalmente. Sim. Entre aspas. Ele sai, mas dentro das possibilidades, digamos, naturais, conscienciais, dentro daquela natural repercussão, né? Se a água está suja, você nada na água suja. Nada com mais dificuldade, porque a visibilidade dessa água é menor, mais nada. É que na maioria das vezes ela fica na maioria das vezes que ele fica flutuando acima, próximo ao corpo adormecido, ela fala. Ela quis dizer o seguinte, que a maioria das vezes as pessoas saem do corpo, aqui, esse papel é o corpo, né? E aqui é o corpo astral. Então ela fica assim, ó. Você fica aqui uns 30 centímetros aqui na distância, mais ou menos. Mas, meio encaixado, meio indo, uma parte para fora, outra para dentro. Aliás, sempre achei que é assim que vamos ao encontro daquilo que somos afins. Quando eu tenho sonhos ruins, sei que fui para lugares energeticamente baixos, tinha algum fofucho no meu quarto, amigo ao meu lado, sugando minhas energias. Então, a minha dúvida dessa dificuldade tão grande que saía do corpo, então fica a minha dúvida. Porque essa saída é natural, não é preciso somente a intenção de sair consciente nesse momento. Ó, há pessoas que eventualmente, por um motivo que às vezes está nela própria, ela tem uma limpeza energética constante, mas não é tão simples assim. Você pode ser uma pessoa muito positiva, pensar sempre legal, agida sempre com ética, né? Sempre muito bem sintonizada, lúcida, e mesmo assim vai ter as energias sujas. Porque quanto mais você se cuida, maior é a intervenção em cima de você. Quanto mais você se trata, maior é o assédio, maior até por natural repercussão. Se você está com uma aura limpinha, arrumadinha, redondinha, quando você passa perto das outras pessoas que estão doentes, a natureza começa a trocar informação, você começa a doar. A pessoa que se cuida, ela tende a ficar mais cansada do que as outras, ela tende a ter um cansaço maior. Claro que ela consegue se recompor muito rápido e aquilo faz com que os mentores também estejam sempre ajudando essa pessoa que se torna um verdadeiro SAMU, uma ambulância ambulante, né? Ambulância ambulante foi massa, cara. Só eu. Eu não sei se você vai conseguir entender minha dúvida, ela fala aqui, mas se puder eu respondi a ela o seguinte, essa foi um e-mail que ela me escreveu assim. Mariana, a saída é natural, mas dentro do aspecto possível. A grande maioria sai do corpo e fica perto do mesmo. Não consegue sonhando dentro da faixa de atividade daquela bolha energética, né? Ou dormindo ou flutuando alguns centímetros. Vencer isso e manter-se lúcido sem estar lastreado de energias, com a mente boa e ter regularidade, não é algo fácil. Ter uma experiência ou outra, aqui e ali, pingadas e com pouca lucidez, não é assim tão difícil. É possível. E até as pessoas que trabalham em energia eventualmente conseguem, mas não é um projetor astral consciente. Todos saem, mas saem dentro desses parâmetros, limitados, inconscientes, dentro daquilo que conseguem, meio que zumbis. Desconfie daqueles que fazem com muita facilidade. Desconfie quando isso aqui custa R$100, alguém fala, ó, custa 2. No mínimo há alguma coisa errada ali, né? Não é normal. Claro que pode realmente custar 2, pode. Há grande chance de não ser isso. Presos em suas próprias ilusões e magnetismo,
né? Aí eu pedi autorização para ela para fazer esse e-mail, tô aqui. Então é isso. Tem que praticar energia e não é só energia, tem que cuidar da lucidez. A gente fala isso, né? Que o processo da limpeza energética, até dei um exemplo muito legal outro dia, né? Que foi assim: o processo da limpeza energética é como o nariz. Por exemplo, eu estou um pouco resfriado, um pouquinho. O nariz foi uma experiência, eu penso num exemplo inteligente. Não é qualquer pessoa que pensa essa merda que eu pensei. Tem que ter um grande nível de encarnar muitas vezes com um cabeção para chegar nesse nível. No meu caso, eu sou um cabeção mor. Você tem o nariz, você tem a catota, a meleca, o catarro. O catarro é a energia. Se você quer respirar bem, você tem que tirar a catota, o acúmulo, né? Aquele troço, né? Ó, eu nem estou conseguindo respirar muito bem, quer dizer, eu estou energeticamente com catota, ou seja, eu não tenho a capacidade de respirar direito. O meu corpo está produzindo ar suficiente para eu respirar, mas a miserável da catota, que vem sempre, eventualmente, nesse caso um exemplo específico com a energia, um comparativo, uma analogia. Então o que acontece? Digamos que então eu limpe muito bem esse nariz. O que acontece? Eu tenho uma respiração legal. E digamos que a lucidez seja o ar. Um ar de boa qualidade com o nariz bem limpo, vai fazer com que o nariz é um instrumento que eu utilizo para esse ar sair. Então eu vou ter uma excelente vida, uma excelente produção. Vou respirar bem, ou seja, lucidez, ar, mais limpeza energética. Ou então eu tenho o campo pronto, a cama pronta para deitar e projetar. Se eu tiver a energia muito bem limpa, mas a lucidez baixa, uma asma na alma, digamos assim, um comparativo, uma alma que não, um corpo que não esteja respirando perfeitamente, que não esteja processando, que o meu coração está sempre em desarmonia, respirando muito forte. Sabe? Então o que vai acontecer com isso? Não adianta você cuidar, vai limpar as energias? Vai. Só que a mente vai fazer você sujar de novo esses próprios chakras, que digamos que o nariz seja o chakra, né? E vai lhe sujar de novo. Então, além de não estar respirando bem, que é a lucidez, você vai estar sempre limpando, sujando. Então não adianta fazer técnica o dia todo se você não tem um bom ar. O bom ar é a lucidez. Então tem que ter esse equilíbrio, né? Isso eu falei. Vamos lá. FO aí para a próxima pergunta, não é para ir embora não. A Karine Bonjour, ó, Bonjour, o nome dela mandou a seguinte mensagem pra gente. Filhos de Espiritualidade ProEx. ProEx um binômio, são dois nomes incluídos, inclui duas palavras chamadas próxima existência, que é quando a organização da sua existência, digamos, né? Programação existencial, próxima existência o quê? ProEx, programação existencial. É quando você faz a programação. O que aconteceu agora? Meu ar estava mal. Eu estava com a catota, quer dizer, eu estou uma merda. Além de não estar respirando bem, estou sem lucidez. Próxima existência, né? Ou pode ser programação existencial ou próxima existência. Pode até ser melhor, a próxima existência ainda é mais equilibrada. A programação existencial. Então, ele vai falar disso aqui. Eu, Saulo, amigos do GBA. Tenho uma dúvida que já procurei respostas na internet. Sem muito sucesso. Talvez você possa me dar uma luz no assunto. Talvez. Tenho uma impressão que a maioria das pessoas envolvidas com espiritualidade, principalmente em divulgar a espiritualidade de forma abrangente, são pessoas que não possuem filhos. Mais ou menos. O próprio Saulo, durante todos os cursos e aulas, sempre comenta coisas do cotidiano, sempre fala em estudo, trabalho, namorada, coisa da vida, no qual os filhos nunca estão incluídos. Talvez o motivo seja por não fazer parte da vida da pessoa, fica difícil mencionar, até lembrar disso, como eu falo toda hora, dizer, exemplificar algum assunto. Isso é muito complicado, bom? Porque isso não é uma regra, mas há casos específicos em que o filho ele é assim. Pense que o filho é uma repercussão natural da vida, né? Você vem e tem. E que ele é um divisor de água, depois do filho, que ele torna-se uma grande responsabilidade, aquele amor que vem, a natureza força você a amar e cuidar de todo jeito, mesmo que ele esteja uma alma cebosa encarnada, vem todo purinho, assim, todo, né, aquela figura santa, você acaba, sua vida se transforma para esse ser, você aprende a amar de um jeito fora de série, né, instinto também, além do instinto, o próprio amor que se forma mesmo.
E isso pode atrapalhar a vida de muitos espiritualistas, e não só espiritualistas, qualquer pessoa que trabalha para o bem, digamos assim, ela pode ter sua vida, né? Agora, é uma bênção, quem tem sabe disso, né? Eu não tenho filhos ainda por vários motivos, entre eles a programação dele do próprio filho, que a gente vai estar começando a organizar isso, possibilidade e tal. Mas eu não posso dizer, por exemplo, que se tiver programado para não ter, eu não posso falar que vou ter, não porque tem um trabalho, é porque às vezes nós não parecemos ter controle da situação da gente, mas não é, porque se por acaso ficou programado antes, na programação existencial, como você falou aqui, né? Não era para ter, provavelmente não vai ter. Aquela coisa que eu queria mesmo era uma opinião sincera de vocês. Qual é a visão dos filhos? Eu sempre pensei que filhos não são simples acaso. Não são. Claro que tem pessoas que têm vários filhos, às vezes pela condição humilde, enfim, não. Tem casos que você pode diminuir ou não fazer sua missão, ou pode aumentar ela, enfim. Se a pessoa gostar de um sexozinho, ela vai ter filho. Como era antigamente mais normal, né? Até por falta de instrução. Eu não acredito que ele seja de toda parte da próxima existência, da programação existencial dessa mãe e pai. Eu sempre falo próximo e confundo. Porém, ainda acho que também é comum já existir uma programação prévia para que consciências venham dentro do grupo familiar para que consigam evoluir juntas e enfrentar processos kármicos e ajudarem umas às outras nos seus próprios desenvolvimentos nas consciências, sem necessariamente terem um karma envolvido. Ficaria imensamente grata se pudesse passar uma visão dele sobre o assunto no FAQ ou se alguém do grupo pudesse me dar respostas. Já escrevi algumas vezes e nunca fui respondida. Mas continuo na tentativa, desculpa, é porque é difícil pra gente. É muita mensagem, a administração disso a gente está tentando melhorar. Obrigado pelo afinamento que vocês dão às pessoas, tá no seu campo. Tudo depende de um monte de fatores. Você pode estar programado para determinada coisa e isso ser alterado. Você pode, por exemplo, durante a vida estar programado para ter uma doença e não ter. Você pode não estar programado para determinada coisa e ter. Programado entre aspas, estava dentro da sua assinatura psíquica que aquilo seria parte de você e no decorrer da vida, por um motivo específico, você ter carregado, limpado esse karma ou ter sido aliviado por algum trabalho, alguma necessidade que você precisava fazer. Mas o filho, ele eu não vou poder dar a mesma atenção, vai acontecer, ou vou, não sei, que se dá, né, por causa da necessidade e da preocupação. É uma das assinaturas da vida. Se você vai nascer, você vai usar um pulmão. Se você vai nascer, você vai usar um corpo físico. Se você usa um corpo físico, você vai ter hormônios, você vai ter instinto físico, instinto de sobrevivência. Uma criança nasce cheia de instinto. Né? Instinto de mamar, instinto de chorar, enfim, né? De comer. E você vai ter o instinto de procriar. Então, uma das repercussões da assinatura da vida é a procriação. Mas dentro dessa programação instintiva, dessas leis básicas da vida, podem haver pré-organizadas aí algumas situações que você pode não passar. Saulo, nossa amiga aqui, é a Karina Bonjour. O Bonjour eu lembrava, a Karina. Karine, é a Karine, Saulo. Karine, e você vai andar na vida, mas por karma você não vai ter filho. Por não ter feito o uso muito bem na outra vida dos filhos, né? Você pode, então, nessa vida não vai ter filho para compreender muito bem a sensação do que é ser mãe e como faz falta. Ou você vai fazer um trabalho muito grande, ou não só muito grande, você vai ajudar algumas pessoas e o filho especificamente pode vir a te atrapalhar. Se no decorrer do caminho for percebido ou não, você vai ter... Então, há uma pré-programação sim, e é feita em cima de você. Se você nasceu com trabalho para muitos outros espíritos também estarem ali ajudando, então pode ser que eles achem que aquela programação não seja o correto. Isso implica em várias coisas, porque você conhece alguém no meio do caminho, né, que quer ter filho, às vezes um marido, uma esposa, e não necessariamente tudo é exatamente como você queria programar. Talvez não tivesse que estar com aquela pessoa, talvez não tivesse, aquela pessoa tivesse que compreender determinada coisa, mesmo tendo sido espiritualmente avisada que não ia ser possível, ela ainda assim, por causa de um sonho, por causa de um instinto, por causa da vontade de infância que nós temos, é natural, ela forçar a barra para que você vinha ter filho. E de repente você cria uma infelicidade, porque você não vai conseguir ter esse filho, porque se não for para ter, por exemplo, não vai ter, né?
e vai causar uma infelicidade de certa forma. Tem que tomar cuidado, porque está sempre havendo qualquer motivo é motivo para o assédio entrar, né, na vida da gente. Tem que estar muito cuidado com isso. A pessoa fica meio visada, né? Então qualquer coisa fica... É difícil, a programação existencial é muito grande, né? O filho é uma coisa que você pode divulgar, você pode também andar em paralelo, pode conseguir. Se a pessoa tiver uma boa administração, ela pode ter o filho dela para andar em paralelo com as informações. Você pode ter seu filho para continuar o trabalho que você faz, às vezes, ou às vezes não. Às vezes é um espírito que não está ser ajudado, ele pode nascer já programado para isso. Pode ser um monte de coisa. É legal a questão, né? Valeu, Karina. O Luiz Felipe manda a seguinte pergunta, acho que eu vou ler mais essa aqui só. Tem um monte, cara. Pô, tanta pergunta boa. Eu vou ler essa e uma outra aqui que é engraçada. Deixa eu ler essa engraçada aqui antes, que o cara mandou uma mensagem muito interessante. Carlos Pereira. Saulo, o capeta me visitou. Chuta que é macumba, meu irmão. Tô brincando, né? Nada contra. Nem o capeta, nem a macumba. Eu sei, nada... Essa noite abri os olhos em catalepsia e vi uma sombra negra. Eu fiquei na hora que eu vi sombra negra, como é, irmão? Só tem sombra luminosa, né? Brincando. A sombra negra é um negócio muito escuro, cara, porque a sombra já não é muito clara, mas negra. É um negócio assim, que nem o espaço é tão preto assim. Nada contra a cor preta também. Até eu uso camisa preta, eu já estou todo de branca, que é parecendo um médico, né? É papai de santo. E ficou ao redor da cama, essa sombra, negra. E falou para mim que era o capeta, né? Eu sou o capeta. Humildemente, eu sou o capeta. Que estava ali para fazer um pacto comigo. Acordei assustado e com o coração quase saltando pela boca. Não, claro que você não tinha que... Era só o capeta. Lógico que tem que acordar assustado no troço desse. Eu sei qual é a sensação emocional. O que você acha que foi isso, pelo amor de Deus? Isso foi assédio, irmão. Foi assédio. Não se preocupe não, que é normal. Os cabas já chegaram para mim rosnando, era o capeta, eu vou matar sua mãe, saia disso aí, quanto é que você quer, eu te dou o que você quiser. E os caras já foram ter história com mago negro, uma fila de mago negro atrás, o cara todo arrumado, todo arrumadão, e aí quanto é que você quer? Você quer o quê para fechar essa casa e sair desse assunto? Na época a gente fazia um estudo lá em casa, né? Para parar de divulgar. Falou assim, mesmo na boa, olhando na minha cara, rindo, com um cara, um cantor, já aconteceu esse relato, muito conhecido nas mãos, assim, cara. Falando assim, tipo, eu que mando aqui, mano, você quer o quê? Pode falar aí que é com nós, é nós aí. O capeta tem essa figura, não é o capeta, eu sou o capeta com chifrão. O capeta é inteligente, o capeta não é burro não, cara. O capeta não vem assim, negro, brabo. A intenção ali foi lhe amedrontar, entendeu? Claro que ali também não é o capeta, né? É um espírito inteligente que faz uso de suas influências momentaneamente e vai ter que mais cedo ou mais tarde despertar. Se ninguém foge à lei da revolução, como eu falei, você pode estagnar um tempo, ela vai lá e te traz. Nem que propositalmente, forçadamente, você tem que reencarnar e assumir as consequências que já vem assumindo, né? O tempo inteiro no mundo espiritual. Então relaxa nessa negócio de capeta. De vez em quando fora do corpo tem um espírito na tua casa que sabe que você tem medo do capeta. Aí, sabendo que você está treinando a projeção e que vai ser muito fácil travar você, eu vou dar uma encostada nesse mano. Isso ele já vinha tentando há muito tempo. Uma hora ele conseguiu te pegar lúcido, que não é fácil. Aí quando pegou dentro daqueles parâmetros, os mentores até permitem que isso aconteça para que a gente alcance um nível de maturidade. Às vezes não tem como, porque é obsessor seu, ou um espíritozinho da casa, um fofo que está ali pela região, né, que não gosta do que está sendo feito, faz parte. Falar, capetão, aí, irmão, é o seguinte, mano, e aí, né? Que ele falou que era o capeta e queria fazer um pacto. Qual era o pacto? Nós dividimos um McLanche feliz aí e fica tudo certo, mano. Relaxa, cara. Vamos lá. Luiz Felipe. Vou ler essa aqui e morreu Maria Preá. Dúvida sobre dom espiritual. Boa noite. Quero dizer que acompanho há quase 3 anos e peço perdão por essa ser a primeira vez que te escrevo. Te agradeço muito. É o seguinte, ó, isso aqui era o primeiro ali, tá vendo? O assunto é o seguinte, recebo avisos sobre situações que vão acontecer no futuro. Ele recebe avisos, né? Pré-cognições, enfim. Sempre no mesmo dia ou na mesma semana. Isso é possível.
Isso acontece através de sonhos, lendo livros, simplesmente por intuições de diversas outras maneiras. É perfeitamente normal, é um atributo espiritual, é um pouco de clarividência, é um pouco do aspecto de leitura áurica, leitura ambiental, leitura energética, captação de envolvimentos que estão acontecendo na Terra, quantidade de pensamentos que você capta, algum espírito te passando, tem vários tipos de sensibilidades. Os assuntos desse aviso são sempre sobre mim e as pessoas relacionadas a mim. Também é perfeitamente normal, que então mais influencia então o fato de você sentir as pessoas ligadas a você, os acontecimentos que estão tendo, ou por você ser uma pessoa muito sensível, espiritualmente todos são avisados, mas você consegue captar. Antigamente eu estava sempre conectado e sempre sentia essas intuições, mas de uns 2 anos para cá tenho vivido mal comigo mesmo e não sinto a paz que sentia antes. Desde então parei de receber essas intuições. Sei que sou muito assediado na área sexual e tenho variações enormes de humor. Além de outras coisas. Sei que tudo o que aconteceu foi por um erro meu, mas eu quero voltar ao que era antes. Mas está muito difícil e não estou conseguindo. Sozinho. Ele fala assim, até de uma forma carinhosa. Chega o coração, Saulinho. Que fofo. Brincando, mas é verdade. Gostaria de saber mais sobre esse dom e como posso desenvolvê-lo. Se não for pedir muito, gostaria de sua opinião sobre essas minhas dificuldades. Ó, bicho. Às vezes nós temos certas pausas, tanto na projeção chamada recesso projetivo, como recesso de clarividência, recesso. Nós temos momentos na vida que são mais tensos. Por exemplo, tua mãe fica doente, teu irmão fica com um problema, você tem um pé de um cachorrinho. Então você pode ter uma balançada energética, você pode ter um obsessor que encoste por um tempo. Então o que acontece? Você pode ter alguma coisa que... Porque quanto mais tempo você vive, normalmente mais merda você faz. Porque nós não somos pessoas de acertar muito. Nós somos mais de errar ainda. Então é procurar não errar tanto. Mas isso não quer dizer que você não vai errar. Você me contou uma coisa aqui sobre alguma coisa que se relaciona à culpa. Primeira coisa, não erre mais. Jesus falou para aquela Maria Madalena que atire a primeira pedra, aquele que nunca errou. Aí quando todo mundo foi saindo aos poucos, ele pegou a mão dela. Se ninguém te condenou, eu também não vou te condenar. Levante e não erre mais. Então tire toda a culpa do seu coração, toda ela, não sou eu Jesus que estou lhe falando isso não. E não faça mais o mesmo erro, perdoa-se. Isso vai te dar uma libertação, mostra disso. E volte a sentir o que simplesmente não foi embora. Só está adormecido pela densidade emocional que está na frente. Tire isso, porque faz parte, não é tirar de você, não, isso vai existir. E bote num cantinho dentro do seu coração. Errei, que sirva de aviso para eu não fazer mais na frente, mas não vou me culpar mais por isso aqui, sabe? Vai ficar aqui comigo para eu aprender a caminhar a partir de agora da forma correta. Isso sou eu também, mas eu não vou mais seguir esse instinto meu. Essas sensações que eu já sei que me levam a sofrimentos. E o pior sofrimento é o que eu estou vivendo internamente, diariamente. Nada é pior do que isso, é um martírio. É como se fosse um minar a sua tranquilidade. Acalme-se, coloque para fora as outras coisas que estão guardadas em você, como essas sensações, essas intuições, essa leveza que você também tem, só está se culpando e achando ser ruim. Não é. Nós somos tão bons e ruins paralelamente. Um erro não compromete um acerto e vice-versa, a não ser que você deixe acontecer. O que eu quero falar é que o fato de uma pessoa, às vezes, até ser um assassino, agiu de forma impulsiva, ou até naquele ponto não só impulsivo, mas ele é mau, não lhe dê qualidades à parte. É lógico que aquela coisa é tão grotesca que monstruosamente trava todo o resto. Então, até você cuidar do que é muito pesado, você sente esse peso grande para o lado de cá. Mas, na verdade, são distintos. As coisas estão dentro de você. Não erre mais. Não porque Jesus vai pecar, ou porque vai ter uma punição, não. Porque a pior punição, além das outras encarnações, ou seja, do quem você fez mal, se houve alguém, é a que você traz dentro de você. Essa é violenta. Pessoal, fiquei aqui, agora temos uma pergunta aqui sobre trajes astrais, temos outra aqui sobre esterilização diária, tem uma outra aqui sobre acaso, mas infelizmente não dá mais, vai ficar para o next time, vou até guardar esse papel. FOI, valeu por tudo, a musiquinha aqui para a gente curtir aqui. Ficamos na boa, procurem
continuar trabalhando a energia, continuar mantendo-se lúcido e bem sintonizado. É difícil, muito difícil. Trabalhar a energia é fácil, é até, né? Não precisa fazer muito, só deitar e fazer a técnica, botar um fonezinho e tal. Manter a lucidez é difícil, e lucidez é sintonia. Então é isso. E é isso que faz nós termos uma vida melhor. E manter a lucidez quando está tudo bom é fácil. Difícil é na hora que está difícil. Porra. Difícil é na hora que tá difícil. Acabou o FAQ, animal ficou aqui, FOI, fui.